Ok, quero chamar a Nanda aqui, que no domingo passado eu dei o testemunho segundo o meu ponto de vista. E hoje a Nanda vai dar o testemunho segundo o ponto de vista dela. Vigília, dia 30. Queridos, é das 9 às 11. Venham na vigília. Vamos ter um tempo separado para buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Fernanda. Boa noite a todos, paz do Senhor, igreja. Há 14 dias atrás, talvez, hoje seria um dia muito triste, né, para a igreja, mas, para a glória de Deus, eu estou aqui vivinha, né, celebrando a minha vida, e todos os dias que eu acordo, eu já lembro daquele dia 12, que eu poderia ter morrido. Então, assim, todos os dias eu vou lembrar, né, de algum fato que me aconteceu, que eu poderia ter morrido. Então, independente da minha situação, independente do jeito que eu estiver, eu vou lembrar, né, eu tenho que viver bem esse dia, porque eu poderia ter morrido. E a tia comentou, né, acho que ela só pincelou mesmo sobre o que tinha me acontecido, mas na quarta-feira anterior eu tinha dado uma palavra que a gente dá toda semana, né? E o tema da minha palavra, que Deus colocou no meu coração, foi a espera de um milagre. Só que eu não tinha pensado nesse milagre, né? Eu tinha pensado em outras coisas. Também, conforme a palavra que a Camila trouxe, né? Deus colocou algo no meu coração também sobre alguns milagres, que ela até mencionou sobre isso, né? Que a gente quer, que a gente precisa, que a gente tem buscado em Deus. O milagre dela demorou 5 anos, que é a Manu. Eu não sei quanto tempo faz aí que você está esperando por um milagre, mas continua esperando que vai acontecer. E aí, quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar com a minha família, né? A gente já faz, acho que uns 10 anos que a gente faz buffet, tem bastante tempo, e cada dia mais melhorando e sendo reconhecido. E estava tendo vazamento de gás. Eu vou tentar resumir, tá, gente, para me chegar onde eu quero. Teve vazamento de gás, a gente não conseguiu descobrir onde era esse vazamento, e a gente continuou trabalhando, e procura daqui, procura dali, nada de achar. E bem na hora que eu estava utilizando o forno, na verdade, era a minha mãe que estava usando o forno, eu estava fazendo a sobremesa. Na bendita hora que eu fui abrir o forno, abri pela primeira vez, peguei o negócio no forno, aí demorou uns 10 minutinhos, quando eu abri pela segunda vez, aí veio a chama do fogo. Eu vi o fogo em mim, eu pensei, morri, vou morrer agora queimada. Já veio, foi tão rápido que eu consegui imaginar aquela cena de filme que a pessoa sai de dentro do carro assim, pegando fogo, e a minha irmã, Nanda, vem para a pia. E eu fui para a pia e ela ouviu o barulho, eu ouvi o barulho do chiando assim, meu cabelo. Eu já imaginei que eu estava careca, já sem cabelo, mas queimou só um pouquinho aqui. E ali na emoção, né, eu não estava nem sentindo muito arder, e o fogo foi muito rápido, já queimou o forno, já queimou o teto, que os espaço era todo de madeira, não tinha nenhum extintor, né? Na hora, cadê o extintor? Cadê o extintor? Não tinha extintores. E aí a gente olhou uma para a outra, vamos embora, vamos sair daqui. E as nossas coisas do buffet, tudo lá. Aí eu falei, vamos correr. Todo mundo correu, saiu de dentro do salão, né? E ali a chama tomou conta de tudo, foi aquele auê. Do lado estava tendo uma natação com as crianças, né? Que do lado tem uma academia, que tem natação, balé, entre outras coisas, né? De esportes. E sai todo mundo, e pegou fogo, e ali eu já, acho que demorou uns 10 minutos para eu conseguir ligar para a primeira pessoa que veio na minha cabeça, foi a pastora, não foi nem o Pablo. A primeira pessoa que eu pensei foi ela, porque eu não sei, às vezes, dar uma notícia ruim, né? E talvez eu não saberia dar a forma certa para o Pablo, ele não ia saber o que fazer com as crianças. Eu falei, eu vou dar para ela, que ela é mais... tem um couro mais duro, assim, né, para receber mais notícias. E aí ali ela me levou para o médico, né, deu tudo certo, eu passei no médico, muita dor. E quem já se queimou sabe que dor que é essa. E foi metade do meu rosto, meu braço, todo o meu braço aqui. Agora só está as cicatrizes, né, que vai, com o tempo, está se apagando. E aí passou terça-feira, na quarta-feira eu fui, tive que fazer BO. E assim, e eu tentando entender o porquê daquilo, né? O que tinha acontecido? Onde foi que eu errei? Meu Deus! Aí eu conversei com ela.
Aí eu falei com ela sobre essa palavra, na espera de um milagre. Aí ela falou assim, Nanda, tem um milagre melhor do que o milagre da vida? Né? Às vezes a gente fica pensando em coisas materiais, coisas familiares, coisas que vai ser de benefício para você. Mas o maior milagre é o milagre da vida, é a sua vida, é a minha vida. E ali eu pude ter assim, uma compreensão do amor de Deus para a minha vida, de saber, eu poderia ter muitas coisas, mas se eu não tivesse a minha vida para continuar com a minha família, com meus filhos, o que seria de mim, né? E quando foi na quinta-feira, eu precisei ir lá no Hospital de Queimados, de Limeira. E foi ali que o bicho pegou. Que eu me acordei. Sabe quando você acorda assim, sentindo feio? Alguém já acordou assim, sentindo feio? Nada tá bom para você? Eu olhei no espelho, até me assustei. Falei, nossa, estou parecendo um monstro. Aí, e nesse dia, o Pablo não ia poder ir comigo, eu fui com o Sidney, né? Quem conhece meu cunhado, com o Sidney. Só tinha ele naquele momento, os pastores estavam super ruins de gripe, eu não queria em nenhum momento incomodar eles, que eu sei que ela, até caindo pelo pescoço, ela iria, mas não quis chamar ela. O Sidney foi assim, muito pacioso, muito bondoso. A gente foi 8 horas da manhã, eu voltei 4h30. Mas eu chorei tanto naquele dia, tanto. E ali ficou dentro de mim aquela porta da depressão. Pelo fato de eu estar me sentindo tão feia, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Acho que eu nunca mais vou voltar ao que era antes, meu rosto. E ela, na terça, ela perguntou para mim, Nanda, está tudo bem? Eu falei, mais ou menos, estou me sentindo meio estranha, mas está bom. Mas na quinta, para mim, foi o pior dia. Aí o Paulo mandou uma mensagem, amor, como é que você está? Eu falei, péssima. Estou me sentindo muito feia, estou me sentindo um monstro. E ele mandou uma mensagem para mim muito bonita, né? Mas ali ficou aquela luta dentro de mim, né? A depressão batendo, eu falei, eu não posso aceitar, porque a depressão, ela só precisa de um motivo para a porta se abrir e talvez você não conseguir fechar mais. E ali, como eu já tinha passado por depressão pós-parto, então eu saberia mais ou menos o que eu estava sentindo. Só que eu lutei muito naquela época, eu falei, agora não vai ser diferente, porque se Deus está aqui comigo, eu vou continuar e a depressão não vai me pegar. Aí eu fui para a ala de queimados, né? Que ali é todo um processo de triagem e tal. Aí, quando eu cheguei na triagem, na ala de queimados, eu vi tanta situação. Pessoas que ficaram internadas por 5 meses, pessoas que tiveram que fazer enxerto. Tinha uma menina lá que ela estava com a roupa de queimado de cima até aqui na barriga. Aí, ali, Deus foi me confortando, porque eu estava ruim, mas tinha gente pior que eu, então eu não estava tão ruim assim. E aquilo, para mim, foi um bálsamo assim, para a minha vida, sabe, de gratidão, que eu estava ruim, mas eu poderia estar pior, eu poderia ter morrido. E isso me alegrou tanto, meu coração, de ver aquelas pessoas, né, daquele jeito. Eu falei, não, depressão, você não vai me pegar, porque eu sou o milagre da vida, e a minha vida vai servir de milagre para outras pessoas, porque só quem esteve lá, para saber, nossa, realmente, conversando com as pessoas depois, nossa, Nanda, vendo todo o fogo que te aconteceu, foi Deus. Então, não tem outra explicação a não ser Deus na minha vida. E eu não sei, assim, se você passa por essa situação, né, mas não deixa, não abre a porta para a depressão, porque se você abrir e ela entrar, vai ser difícil você conseguir lutar depois com ela. E eu só tenho a agradecer mesmo, né, a Deus, as pessoas, as orações, ainda tem gente orando por mim. E no domingo depois, um pastor foi lá em casa e perguntou para mim, Nanda, você pediu alguma coisa para Deus? Já tinha conversado com a pastora, eu falei, é a espera de um milagre, estou esperando por um milagre. Ele, então, a sua vida agora é um milagre. Eu falei, mas eu não queria esse milagre. Né, brincando com ele, ele falou assim, não, Nanda. Aí ele só confirmou o que ela já tinha falado. Mas, Nanda, o maior milagre é o milagre da vida. Você é um milagre, né? A sua vida é um testemunho de milagre. Então, assim, sabe assim, eu acredito que tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, tem mal que vem para o bem. Então, assim, isso eu trouxe para o meu coração. Aconteceu uma situação ruim, uma situação difícil, mas hoje eu estou aqui, eu estou de pé. Glorifico a Deus por isso, e minha vida é um testemunho. Até a médica que eu passei no domingo passado, ela, nossa, está muito rápido a sua recuperação, não dá para acreditar. E ela faz cirurgião de queimados, né? Nossa, está muito rápido, está perfeita, está ótimo, está linda a sua pele.
Então, assim, e Deus o tempo todo esteve com a gente, o tempo todo, em todas as situações. Então, eu só quero agradecer mesmo por eu estar aqui, né, por eu estar viva. Então, muito obrigada a todos que têm orado, continuam orando, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Faltou alguma coisa? E muitos milagres têm acontecido. Por exemplo, uma profissional de sobrancelha, de cílios, né? Deu para ela, falou, os cílios dela queimou os pelinhos do nariz, queimou. Ela não parece o que aconteceu no rosto dela, não parece. Aí essa profissional falou assim, quando você estiver bem já, eu vou te dar de presente os cílios, eu vou fazer o implante para você. Eu tive numa reunião com um profissional que é caríssimo. E quando elas perguntaram, né, eu falei, como é que eu vou pagar isso? Aí ele falou, não, vocês não vão pagar. Pessoas têm se movimentado para ajudar. Ontem elas fizeram, a Nanda não pode ainda, não foi liberada, mas já começaram a trabalhar novamente, já teve uma festa, pessoas emprestando material, pessoas querendo ajudar, tem muita gente querendo ajudar. Então, para ter um milagre, precisa ter uma grande luta, e a luta foi grande. Mas eles têm ficado de boca aberta com o que Deus tem feito. Tem sido extraordinário. Amém? Amém. Por causa disso, nós vamos dar os nossos dízimos e ofertas. Semana passada, o Pablo colocou um nome para a oferta dele, né? Oferta pela vida do meu amor. Você imagina, né? Ele falou que na hora que ele recebeu a notícia, ele falou, o que eu vou falar para os meus filhos? Ou o que eu iria falar para os meus filhos, né? Que você... Ele não dormiu a noite inteira, eu dormi. Primeira noite do acidente, ele não dormiu, e eu fui dormir, né? Eu falei, eu vou dormir, vou fazer o quê? Ele não dormiu. Então, que Deus toque no seu coração, para você falar, eu vou ofertar pela minha vida, eu vou ofertar pela minha família, eu vou ofertar pelo que Deus tem feito e para que Ele continue fazendo, amém? Então pode vir trazer seus dízimos, suas ofertas. Obrigada. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você antes. Quero orar. Alane, eu vou pedir que todos sentem para cá, porque a gente já tem tão poucos. Então, ali, se você puder sentar perto da Beth, eu quero, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha mover os corações, para que eles saibam exatamente, que eles consigam ouvir a tua voz, para saber o valor da sua oferta e pelo que ofertar, que cada um esteja dando um nome para a sua oferta e que o poder de Deus esteja sendo liberado, que seja liberado. Nós agradecemos pela vida da Nanda, nós agradecemos pelo que o Senhor tem levantado de pessoas para ajudar, para fazerem parte desse milagre. Agradecemos pela vida de cada um aqui, que o Senhor tem feito, o Senhor tem trabalhado, que haja, Senhor, um despertar, um entendimento, Pai, do que o Senhor tanto tem feito na vida de cada um, para que haja generosidade no coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Pode vir trazer, queridos, a maquininha está ali com a Nanda. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Querido, fique de pé. Dê um abraço no seu irmão, abraça
seu irmão. Como é bom vivermos em união. Eu Vamos lá. preciso de ti. Um abraço forte. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Que somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós agradecemos, Pai. Agradecemos ao Senhor todos os teus benefícios. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar agora, queridos. Obrigada, banda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu dei um texto de base, um texto áureo, mas eu quero começar com Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quem aqui é sumareense, que nasceu em Sumaré? Nossa, sabia? Existe alguém que nasceu em Sumaré? A Manu, é mesmo, ela nasceu em Sumaré, o Benjamin. Puxa, existem pessoas nascidas em Sumaré. A Milena nasceu aqui. Só as crianças. Ok, a maioria veio. Quem veio de outro estado? Alane, ajuda. Quem veio de outro estado? Yes. Quem é internacional da Bahia? Internacional de Pernambuco. Meu professor nasceu em Areias, tal. É de Areias, meu professor. Areias. É uma terra que não existia, não existe mais. Areias, em Pernambuco. Ok. E eu sou nascida em São Paulo, na capital da Gema. E você pensa quanta coisa, quanto os céus se moveram para que hoje você estivesse em Sumaré. Quantas pessoas, quando eu morava em São Paulo, eu jamais cogitaria a ideia de sair de São Paulo. Para mim, São Paulo era show de bola, era status, era configuração de status, eu me achava. Mas você nem é de São Paulo, moça. Ah, mas eu nasci em São Paulo. Eu amo em São Paulo, tal, aquele metrô, aquela muvuca, trem da Central do Brasil, eu sou daquilo ali, de tudo aquilo. Trabalhei muitos anos na Avenida Paulista, então eu era muito orgulhosa de ser de São Paulo. Quando vim para Campinas, super estranhei. Gente, porque São Paulo não para, São Paulo é 24 horas. Então, nós tínhamos o costume de, da meia-noite, a gente queria sair, tinha lugar para ir. Quando chegamos em Campinas, eu quase entro em depressão, de chorar, porque dava 11 horas, acabou, morreu tudo. 10 horas, dava sábado à tarde, 4 horas da tarde, morria a cidade de Campinas. Então, eu quase entrei em depressão,
porque paulistano, obrigada, Marcos. Quando viemos para Sumaré, eu vim para Sumaré, todo mundo sabe que ali ainda era roça. Não passava lixeiro, não tinha linha telefônica, não, era uma roça onde nós morávamos. Mas eu estou contando isso para você ver como foi feito todo um movimento de Deus, até chegar o momento que você estivesse morando em Sumaré. Deus plantou você em Sumaré, nessa estação. Deus te plantou aqui agora, ok? E tinha um propósito, não foi sem propósito que isso aconteceu. E nós amamos Sumaré, eu não sei quanto a você, mas eu amo Sumaré. Amo Sumaré, eu sou apaixonada por essa nossa terra. Fala que você também é, tá? E vai, fala. Aí, de vez em quando me aparecem uns clientes, né? Fala que conseguiu liberação, todos os benefícios para morar na Austrália, para morar em Portugal, para morar lá no Canadá. Falei, olha, eu já tive de tudo para morar fora, tudo para morar fora. Eu falei, minha terra é o Brasil, eu nasci aqui, eu amo esse lugar e vou sair daqui, não saio a menos que Deus me transporte para outro lugar, que Ele me leve para outro lugar. Nós amamos Sumaré e Deus nos plantou aqui. E você concorda comigo que nós estamos vendo a nossa cidade sendo envolvida num mover de maldade, de maldade, de crueldade, quantas mortes, quanta violência, quanta coisa ruim tem acontecido, não apenas na cidade de Sumaré, mas também no nosso Brasil, no mundo, mas o nosso Brasil também sendo assolado. E Deus nos plantou nesse momento, nessa hora, neste lugar, e Ele tinha um propósito. E eu quero começar contando para você uma historinha. Mas antes eu vou ler aqui o livro de Daniel, capítulo 9. Quando Daniel tem uma visão. Daniel tem uma visão no verso 23. Um anjo está conversando com ele. Esse episódio aconteceu no primeiro ano de Dário, do rei Dário. Primeiro ano do rei Dário. E ele tem uma visão, e no verso 23, o anjo fala para ele assim, no princípio de tuas súplicas, a resposta foi dada, e eu vim para declará-la para ti, porque és muito amado. Considera a mensagem e entende a visão. Aqui o anjo fala para ele, olha, no princípio das tuas súplicas, a resposta foi dada. No capítulo 10, no terceiro ano do rei Ciro, já tinham se passado vários anos. Daniel tem outra visão, ele estava ali fazendo um jejum de 3 semanas, e ele tem outra visão. Só quem viu a visão foi ele, e ele estava com outros homens, e eram homens bons, homens de Deus, porque Daniel não andava com pessoas ruins. Ele não andava com pessoas do mal de segunda classe, ele não andava. Mas os homens não tiveram a visão, só ele teve. E no verso 7 diz assim, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram a visão, mas caiu sobre eles um grande temor, fugiram para se esconder. No verso 12, o anjo fala com ele quase a mesma coisa que anos antes um anjo fala com ele. O anjo fala o seguinte, e ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e a te humilhar diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das tuas palavras. Fala que, olha, 21 dias depois, o anjo fala assim, Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração. O que é aplicar? É se dispor, é tomar uma atitude, é fazer alguma coisa, é se empenhar. Ele se aplicou a buscar para compreender e se humilhar diante de Deus. E aqui o anjo vem e fala assim, desde o primeiro dia, as suas palavras foram ouvidas. E fala assim, olha,
Você é um homem muito amado. O João está dizendo que foi lá no salão. Mas você foi ouvido, todos saem, deixa que só um sai, não precisa ir todo mundo. Todos são os seguranças. Dessa vez, quando um sai, não precisam sair todos, porque se tiver alguma coisa, alguém vem buscar socorro. Mas Daniel, nessa visão, ele tinha aplicado o coração dele a ouvir, a procurar e a se humilhar diante de Deus. E eu quero contar para vocês, eu vi um testemunho de uma missionária dizendo que ela foi, ela lá de cima dos ribeirinhos, e ela precisava levantar uma oferta para a obra missionária dela, e ela foi, atravessou o rio, muita dificuldade lá em cima, e ela atravessou e foi conversar num tipo de uma aldeia onde haviam crianças. Tinha um trabalho com crianças ali. E ela foi lá e falou assim, era uma quarta-feira, era uma terça-feira, ela falou assim, olha, no domingo eu vou voltar aqui para buscar a oferta. Oferta vocês vão preparar para a obra missionária, e contou que pessoas estavam ouvindo o evangelho, pessoas estavam recebendo Jesus e tal. E quando ela voltou no domingo, tinha um menino. Quando ela chegou, ela disse que tinha um menino encostado na porta, descalço, com bermudão, bem simples. E o menino veio e contou para ela o seguinte, olha, nós somos alguns irmãos, vários irmãos, e a minha mãe, meu pai foi embora quando nós éramos pequenos, e a minha mãe sai para trabalhar de manhã, e ela vai trabalhar na casa de uma pessoa, de uma família que tem posses, mas todo dia de manhã, quando ela sai, ela deixa 10 centavos debaixo do travesseiro de cada um de nós. E ela vai trabalhar à noite, quando ela volta, ela traz as sobras do que aquela família não comeu, ela junta tudo, e à noite aquele é o jantar que nós recebemos. Por que ela deixa 10 centavos debaixo do travesseiro de cada um? Para que cada um de nós vamos lá e compremos um ovo. Nós compramos um ovo, a gente põe água, ferve, cozinha aquele ovo e a gente come aquele ovo com farinha. Por que a minha mãe não compra os ovos? Porque se tiver todos os ovos ali, for feito todos os ovos, um come o ovo do outro. Para isso não acontecer, ela deixa 10 centavos, cada um compra o seu ovo, faz o seu ovo, cozinha e come com farinha. Só que quando a senhora veio aqui e falou o que estava acontecendo lá, que as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, eu decidi que eu ia juntar. Eu estou entregou 30 centavos. De quarta, quinta, sexta, quarta, quinta, eram 30 centavos que ele juntou. E entregou para ela. Falou, olha, eu decidi nesses dias, eu não comi durante o dia, eu só comi à noite, a hora que minha mãe chegava, que ela trazia aqueles restos de comida. Por quê? Eu pensei o seguinte, eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. Não é justo que eu coma nesses dias o meu ovo, sendo que tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E aqui eu estou entregando a minha oferta. Quando ela contou esse testemunho, os homens da igreja estavam todos em prantos, chorando muito por causa desse testemunho. E eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a pensar sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem trabalhado na minha vida. Quando eu me converti com 14 anos, com 17 anos, eu recebi o meu chamado para missões. Eu recebi o meu chamado para missões, lendo uma revista da Mocidade Batista, eu lendo uma história muito parecida com essa, eu ali muito pranto na minha cama, uma casa muito simples, muito pobre, eu decidi entregar a minha vida para Jesus. De várias formas eu tentei ir para missões, acabei não indo para missões, me casei e tive um filho, 3 filhos, mas
eu tive um missionário americano que morou na minha casa. Quando eu era solteira, eu trouxe aquele missionário americano. E quando ele veio nos visitar, eu já tinha as crianças pequenas e falei esse meu anelo de ir, meu desejo era ir para a África. E ele falou, Deus te deu uma missão maior. Ele te deu filhos para que você, através deles, vai fazer a missão, vai completar a missão do Senhor. E muitas vezes Deus falou comigo sobre qual era a minha missão, sobre a minha missão, sobre o meu chamado, sobre aquilo que ardia no meu coração, porque eu entreguei minha vida a Jesus e eu queria que as pessoas fossem salvas através da minha vida. Então, teve pessoas aqui que nem sabem o que são essas coisas. Eu fui de uma igreja, que as crianças eram pequenas, eu pegava, quem aqui já ouviu falar de vitrola? Só os mais antigos. Não denuncia, deixa os novos. Vitrola, eu pegava vitrola com disco, long play, LP, bolachão, que aqui essa turma nem sabe o que é. E eu juntava gente e tal, e pegava eu pegava um testemunho falando sobre arrebatamento, pegava os meus discos e tal, e punha para as pessoas ouvirem. E eu ia na igreja, tinha aquele, eu esqueci até o nome, Super 8, sei lá o que é, para apresentar filme. Daquele que era de rolo, que ficava o rolo assim. De vez em quando o rolo embolava, e eu ia lá, desembolava tudo, enrolava tudo de novo, tal, para apresentar cruzadas do T.L. Osborne, da Daisy Osborne. Juntava o pessoal, juntava vizinhos, não juntava meus amigos, porque os meus amigos sempre foram cristãos, eu só tinha amigo cristão. Então, eu juntava vizinhos, conhecidos, chamava pessoas, ou ia na casa de alguém e pedia para convidar todo mundo, e ficava rodando aquelas fitas de vídeo. Era como se fosse uma biblioteca. Ninguém aqui foi já na biblioteca pedir disco emprestado? Disco não, livro emprestado. Gente, vocês não são nem dessa época. Pegar livro emprestado em biblioteca. Quem já pegou livro emprestado em biblioteca? Eu pegava esse negócio aí, esse projetor, era um projetor Super 8, que ficava apresentando com aquele barulhinho ainda, para as pessoas ouvirem falar do Evangelho. E eram revistas cristãs, eu dava bíblias cristãs, claro, eu dava livros, eu dava revistas. Então, eu ficava atrás de pessoas para evangelizar, para ganhar almas. Ou então fazendo visitas em hospitais ou nas casas de pessoas que eu descobria que estavam doentes e tal. E um dia eu ouvi a cunhada de uma pastora amiga minha falando que foi uma missionária na igreja dela e estava fazendo um desafio, um apelo para missões. E ela ficou revoltadíssima. Nunca esqueci a revolta daquela mulher. Porque ela falou assim, se Deus chamou aquela mulher, ela não tem que enfiar a goela abaixo da gente essa necessidade de ser missionário, ou de ganhar almas, ou de fazer a obra de Deus. Fica enfiando goela abaixo da gente. Que raiva de gente que vem na igreja da gente para fazer um negócio desse. Ela estava muito revoltada com isso. E aí o Senhor veio trazendo no meu coração um mover dele para comigo. E não é uma palavra de condenação, mas eu quero ser chacoalhada, e eu quero chacoalhar a igreja, porque nós, como igreja, nascemos dessa forma. Essa igreja nasceu com um projeto de missões. A igreja nasceu para ganhar almas. Sonho da igreja era enviar muitas pessoas para o campo missionário. Sonho dessa igreja era que pessoas estivessem constrangidas
a que outros fossem salvos através da sua vida. Eu conheci nós tínhamos quadros, eu colocava quadros de missionários da batistas, da entidade batista de missões, que ali tinha famílias inteiras, tinha famílias com crianças de colo, com crianças pequenas, tinha famílias com adolescentes, tinha famílias com jovens, tinha famílias só do casal, famílias que os adultos, quando se aposentaram, falaram: agora eu quero entregar o tempo que me resta para a obra de Deus, para a obra do Senhor. E eram famílias inteiras entregando as suas vidas. E ali no campo missionário, quando nós fizemos o nosso Casados para Sempre, lá em Campinas, eu conheci um casal jovem, meio parecido de hippie, assim, mas muito bonitos, que eles estavam entregando a vida deles para a obra missionária, missões urbanas, em Campinas. Eles estavam entregando tudo, devotando tudo a Jesus. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque nós entramos numa estagnação, que tudo para a gente ficou comum. Tudo ficou comum, normal, a gente entra domingo, sai domingo, a gente vem para a igreja, tem alguns testemunhos, coisas boas acontecem e tal, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu que a gente abandonou o primeiro amor, que a gente abandonou aquilo que um dia ardeu no teu coração. Sabe por quê? Quando Jesus te salvou, Ele incendiou o teu coração. Eu não sei se você é assim, se foi assim o teu momento de conversão a Jesus Cristo. Você sabia que você estava perdido, que você ia para o inferno, que o teu destino final era o inferno. E se isso não aconteceu com você, isso precisa acontecer, porque todos nós vamos estar diante do trono de Deus um dia, e aquela decisão que nós fizemos, essa decisão vai definir para onde você vai diante do trono de Deus. Ele vai dizer: vinde benditos o meu Pai, ou Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Mas o dia que você foi salvo, Ele te deu um propósito de vida, assim como deu para mim também. Deus nos deu um propósito de vida, e nós nascemos com essa unção. Nós nascemos com uma unção, com algo que ardia no nosso peito. Sabe, não é porque nós íamos em Araçatuba, ou a gente ia em algum congresso do Antônio Cirilo, do David Kinlan, não era isso, era algo que ardia o peito, que nos consumia, porque só íamos para lá porque algo estava consumindo o nosso peito. Mas em algum momento nós deixamos aquilo morrer, nós deixamos aquilo apagar, nós perdemos a unção. Eu estava vendo uma ministração do Josué Irion, e eu fiquei desesperada comigo mesmo, porque eu ouvindo aquela palavra, eu me lembrei que 20 anos atrás, quando eu ouvi a mesma palavra, toda vez que eu colocava aquela ministração, eu estava varrendo a casa, eu estava cozinhando, eu estava chorando muito, e não era raro eu cair no chão de joelho, clamando: Jesus, me usa. E eu ouvi aquela palavra e não senti nada. Não senti nada. Ouvindo palavras de pessoas chorando por causa da cruz de Cristo, chorando porque outros estão se perdendo, e não senti nada, vazio, seco, vazio, sem forma. Eu me tornei, nossa igreja se tornou como um ramo seco, nos perdemos. E a mesma palavra que eu sentava no ônibus, que eu andava muito de ônibus, eu me recusava a andar de ônibus. Eu sou uma pessoa que gosta de me sentar no ônibus daqui para São Paulo, ficar quieta na minha, não me interrompa. Mas eu tinha um constrangimento que eu falava: mesmo gostando disso, eu tenho que falar de Jesus para alguém. Então eu arranjava conversa com alguém arranjava conversa comigo, e aquilo vinha um cara para colocar gesso na minha casa, vinha outro para pintar a minha casa. Meu querido, você já ouviu falar, existem 2 tipos de pintor, um salvo e outro que não precisa ser salvo. E eu tinha que encontrar um meio de falar. Mas onde isso foi parar? Onde isso foi parar? Eu tenho visto pessoas cristãs, tenho uma amiga que é cristã, uma boa cristã, e ela diz que na igreja dela é comum os jovens que namoram saírem do culto e irem para o motel.
É comum na liderança. Saindo da igreja e indo ter relação sexual. É comum, as igrejas estão lotadas disso, igreja lotada enorme. Os filhos dela, ela paga uma fortuna de faculdade para os filhos dela. Uma fortuna. Mas ela fala o seguinte: ela não gosta da igreja que eu vou. Eles não gostam da igreja que eu vou, então eu não forço. Eu vou dizer para você o seguinte: o que adianta ter filhos que sejam doutores? Dá tudo para que eles façam as melhores faculdades, os melhores cursos. O que adianta ter filhos que você não sabe se vão para o céu ou para o inferno? A única coisa que constrange o meu coração é: meu filho tem que ir para o céu, e eu não aceito nada menos do que isso, Deus. Se tem uma coisa que eu estou diante de Deus, que eu vou ali, tem um texto que eu descobri que fala: me incomode, me aborreça, fica na minha presença, não abre mão, até que você veja isso. Eles foram criados para amar Jesus mais do que tudo, eles foram criados para devotar a vida deles a Jesus mais do que a qualquer outra coisa. Nós demos boas escolas para eles, demos profissão para eles, não estão na profissão que nós temos, estão no que é melhor para eles. Mas a única coisa que me constrangia é: vão para o céu ou vão para o inferno? Quando resolvi arranjar uma namorada, nem pensar numa que não seja cristã. Porque uma mulher que não seja cristã vai te tirar da presença de Deus. Era a única coisa que importa. O que adianta, querido, você ter filho e nunca pensar se eles vão para o céu? Nunca se importar se eles vão para o céu ou não? Tudo tem a ver com isso. A igreja, quando você vem para a igreja tem cursos para te ensinar a ser casado, tem cursos para te ensinar a ser pai e mãe, tem cursos para te ensinar a ser filho. Ontem tivemos curso aqui de finanças para te ensinar a empreender, mas no final das contas, a única coisa que importa é: você vai para o céu ou para o inferno. Mas não é só isso, meu querido. Você se importa com as pessoas? Essa semana, não sei se foi essa semana, um rapaz que é cliente dos meninos, filho de crente, que parece que tinha depressão, tinha problema com... Não conheço a história direito. Eu sei que ele, cliente dos meninos, foi para casa, teve lá com a mãe dele e tal, foi aqui para a passarela, se jogou da passarela, se matou. Essa semana, a Ana e o Marco chegaram falando que um rapaz, que lá dos comerciários lá, tal, morreu, 40 anos. As pessoas estão morrendo do nosso lado. E pessoas que nós conhecemos. E quer saber? Você se importou se aquela pessoa foi para o céu ou para o inferno? Deus tem enviado pessoas para falar com você, porque nós estamos na geração da depressão. Agora mesmo, vindo para a igreja, eu recebi o pedido de socorro de uma família. Um pastor, amigo meu, lá do sul, bem na divisa lá, está em depressão. Ele falou: não quero mais ir para a igreja. Não quer mais ir para a igreja. Pastor, em profunda depressão. Eu fiquei: meu Deus, hoje é o dia que eu vou pregar. E eu comecei a procurar por ele, mandar mensagem para ele: onde você está, porque não, ele é o único responsável por aquela igreja, a família está desesperada, mandando mensagem para mim aqui de Sumaré: olha, me ajuda a família está desesperada, tal. Falei: eu não sei o que eu vou fazer, mas se eu conseguir falar com ele, vai ser hoje, eu não vou deixar esse homem está pensando em suicídio, é pastor. Agora diz para mim, queridos, pessoas que têm passado por você e têm morrido. Alguns dias atrás, morreu o Biscuit, assassinado, foi da igreja, e nós
Já tivemos essas pessoas aqui na igreja, pessoas que passaram por nós, pessoas... eu ouvi a Rebeca Brown falando que você ser barbeiro, cabeleireiro, isso é o seu chamado, é o seu ministério, porque ali todo dia, o dia inteiro, sentam pessoas que dão a cabeça para você, e ali é como um consultório de psicólogo, porque eles ficam abrindo o coração. E você tem se constrangido, você tem se consternado, famílias inteiras têm padecido do nosso lado, e talvez nós estejamos que nem essa cunhada da minha amiga, pastora, que ficou revoltada. Por quê? Porque ela falou, eu não tenho nada com isso, se Deus chamou a vida dela, ela que vai fazer. Mas Deus nos chamou. Não chamou para eu, porque Ele quer que você seja missionário, não chamou porque Ele quer que você seja pastor, Ele chamou você porque Ele quis te salvar. E quando Ele te salvou para que outras pessoas sejam alcançadas por você. E tem gente sentando no salão, no seu salão, tem gente sentando do seu lado no ônibus, no transporte, no trabalho, na escola, onde for. Gente que precisa ouvir o que você tem. Eu estava conversando com o Marcos, ele falando que pessoas... Marcos tinha uma lista de transmissão de 280 pessoas. E pessoas ali no trabalho dele ficam procurando por ele. Por que eles ficam procurando por ele? Sabe por quê? Porque isso é um chamado. Deus deu isso para ele, deu isso para você. E sabe por que as pessoas não têm sido salvas, não têm sido alcançadas, não têm sido curadas? Porque a unção foi embora. A unção foi embora. Quando nós ficamos preocupados conosco mesmo, quando nós ficamos preocupados com os nossos pecados, com o nosso sucesso, com as nossas coisas, com a nossa vida, a gente reflete se hoje eu estou afim de ir para a igreja ou não. A gente reflete. Situações que falam, não, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou assim, mas se fosse para trabalhar eu iria. E a gente não se constrange mais. Não se constrange mais, eu não me sinto mais condenado. Nós temos visto pessoas fazerem barbaridade com os outros, e essas pessoas não se sentem condenadas. Não sentem que são condenadas por nada. E nós perdemos a unção. A unção, queridos, quando eu ouço alguém, a pessoa pode ser ótima pregadora, a pessoa pode ter assim uma persuasão tremenda, mas eu sei se tem unção ou não. Você conhece a unção, e você sabe que quando você fala com alguém do amor de Deus, você conversa com alguém, a unção não está lá, porque ela foi embora. Mas você sabia que você tinha, ou você já ouviu alguém que tinha unção, porque você conhece. Nós ouvimos a Bíblia, ouvimos relatos como esse dessa missionária, nós vemos o Pentecoste, nós vemos o que Deus tem feito em alguns lugares. E nós sabemos que isso de forma alguma se parece com Pentecoste. O que nós estamos vivendo de forma alguma se parece com Pentecoste, porque nós estamos querendo fast food. Seja rápido em tudo que você vai fazer, seja muito rápido. E comida fast food vicia. Comida fast food vicia. De repente você morreu e não sabia. Você fica na igreja, está morto e não sabia. Nós temos que chegar a um lugar onde nós não estejamos mais satisfeitos com o que nós temos em Deus. Se é que um dia você teve algo em Deus, e se você nunca teve, fala, eu quero isso para mim, porque isso existe. Quando Daniel teve a visão e o anjo falou com ele, os outros não ouviram, porque eles não tinham unção. Deus quer que você vá para um lugar onde Ele fala, eu vou passar, e eu quero que você me ouça, mas para que isso aconteça, você tem que chegar a um lugar onde você não esteja mais satisfeito com aquilo que você tem de Deus. Tem que ter mais. Eu sei o que é ter unção. É alguma coisa,
Alguma coisa afastou você do lugar de oração. Alguma coisa afastou você do lugar da unção. Tudo que eu conheço é a oração e a palavra, eu não conheço mais nada. Queridos, não tem técnica de persuasão, não tem nada. A gente pode plantar bananeira, pôr um circo aqui para encher a igreja. Só importa, não importa se tenha 6 mil, 10 mil, 20 mil, não importa. A única coisa que importa é se a unção está lá. Se a unção não estiver, nada mais vale. Tem que ter alguma coisa mais que isso. E eu não estou falando só da nossa igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, mas eu estou falando de nós, eu estou falando de mim. Tem que ter alguma coisa mais do que isso. Eu quero que você pense que se um dia você conheceu essa presença, essa unção de Deus, e ela ficou no passado, você se perdeu em algum lugar. E Deus não concede a unção a cristãos preguiçosos. Ele está nos chamando para que você gaste com Deus o mesmo tempo que você gaste com entretenimento. Não é pecado o entretenimento, mas você vai gastar o mesmo tempo com Deus. Você vai passar o mesmo tempo com Deus. Você vai dizer: Deus, eu preciso da unção. Venha e me conceda compaixão. Eu ouvi falar do rapaz que se matou. Meu Deus, isso não me atrapalha em nada. Eu nem ligo. Eu só falo: que pena. O rapaz morreu, eu só falo: que pena. Era a oportunidade que Deus deu para você. Vai lá confortar a família. Vai lá orar por eles. Vai lá trazer uma palavra para ele. Para a família. Deus está nos dando oportunidades extraordinárias. De pessoas que estão em ativo sofrimento. Para que nós sejamos usados para levar o evangelho da cruz. Nós cantamos músicas lindas, nós somos maravilhosos, mas nós perdemos a unção. E quanta maldade está acontecendo. E Deus de repente me deu um chacoalhão e falou assim: você quer que a igreja encha, mas você parou de pedir. Dá-me Sumaré, Senhor. Dá-me Sumaré. As pessoas do seu lado estão morrendo e Ele está chamando, o tema é: quem está disposto a chorar comigo? Deus, aqui Jesus Cristo está falando: quem vai vir chorar comigo por essas pessoas? Pessoas secas, vazias, precisando desesperadamente de Jesus. Nós aqui estamos secos. Morremos e esquecemos de enterrar. Você quer a salvação do seu filho? Até que ponto? Você quer a salvação do seu marido? Você quer a salvação dos seus queridos? Até que ponto? Quanto tempo faz que você não agoniza por eles? Porque não importa se eles vêm para a igreja ou não, eles são salvos. Eles vão para o céu. Há quanto tempo você não agoniza por eles? Estão cambaleando para o inferno. E nós nem ligamos mais. Deus fala assim: eu não vou passar por você, a não ser que você busque a minha face. Sabe o que Deus espera de nós? Ele espera olhar para nós e ver que você está falando sério. Deus quer olhar para você e ver que você está falando sério. E a gente parou de falar sério. A gente parou de ser sério com Deus. O anjo falou: desde o dia que aplicaste o teu coração, você foi ouvido. Aplicar o teu coração, e Deus está falando para você assim: se você abrir o teu coração, eu falarei através de você novamente, de um modo que você nunca imaginou. Aquelas pessoas que te procuram, é Deus que está enviando elas para te procurarem. Só que quando você abre a boca, você não tem unção, porque você não ora por eles, você não chora por eles. Você não agoniza por eles. Deus quer te usar. E sabe o que a gente começou a fazer? De verdade, eu não vou te lançar só isso, porque eu também fiquei assim. Ah, a pessoa não quer ser salva? Parte para outra. Ah, se quiser, vai na igreja. Se quiser, ela que procura. Não tem alguém agonizando, intercedendo, se importando.
Nós ficamos assim, queridos, nós morremos. E nós precisamos voltar e clamar ao Senhor. Senhor, me dá unção novamente. Me dá compaixão. Eu comecei a falar, Senhor, me dá compaixão, porque eu não estou tendo compaixão. Eu não choro mais pelo que eu chorava. Eu não ligo mais pelo que eu ligava. Eu não estou mais nem aí. Não ligo mais. Não estou nem aí. O custo de uma nova unção. Tem algo a mais para nós na igreja de Jesus Cristo. Nós começamos a achar que ser desigrejado é bom. Nós começamos a pensar assim, será que precisa ir na igreja? Querido, quantos de vocês já parou para pensar, principalmente quando do lado do seu vizinho estão tocando lá uma música de funk, você começa na sua cabeça a pensar assim, será que é verdade esse negócio de Deus mesmo? Será que isso já aconteceu comigo? Será que esse negócio de igreja é isso? Será que é verdade? Você começou a duvidar. Não foi só eu, não. Você começou até a bater o pezinho. Porque será que é ruim mesmo? Será que é tudo isso? Nós fomos perdendo. Deus quer te levar para um lugar onde você vai ficar arrasado. Você vai para esse lugar e vai começar a falar com Deus, Deus, eu não te conheço. Eu quero te conhecer. O pessoal, quando foi o ano passado no Recal e viu o pastor Hernani ali fazendo operando sinais, maravilhas, ali ficou de boca aberta. Meus filhos foram criados num momento ali na igreja em que os milagres eram comuns, que eu usava aquele projetor Super 8 para levar cruzadas do T.L. Osborne. Conheci o T.L. Osborne. Nós estávamos naquele momento em que eu ia procurar, meus filhos foram criados assim, mas nós nos perdemos. E sabe o que vai acontecer se continuarmos assim? Nada. Nada. A gente vai se convencer que a gente é bom cristão, que a igreja é uma boa igreja, a gente vai se convencer. Eu preciso de unção. Eu preciso da unção. Eu não quero mais ser um ramo seco, meu Deus. Não quero mais continuar assim. Você acredita que nós estamos nos últimos dias? Nós estamos nos últimos dias. Mas se nós acreditamos, por que nós continuamos com o coração que não perdoa as pessoas? Por que nós continuamos assistindo filmes censurados? Por que nós continuamos tão distantes com os nossos pecados? Você fica seco porque a unção foi embora. Deus não vai atender às suas orações pela salvação dos seus queridos, porque Ele vai esperar que você seja sério. Que você esteja levando essa oração a sério. Ele quer que você aplique o teu coração. Deus está nos convocando. Deus está me convocando. Convocando você a trazer o teu marido, trazer teu filho, trazer teus colegas de trabalho, começar a se importar, a começar a querer falar do amor de Deus, falar da salvação, a orar pelas pessoas. Essa unção está disponível para qualquer pessoa que quiser. Uma sugestão ali, quando as pessoas, uma vez por semana, reúne aquelas pessoas que te procuram. Ore por elas, 15 minutos, dê uma palavra. Põe a mão na cabeça delas. Você sabe que alguém morreu, vai lá visitar a família. É bom que nós peçamos para a igreja orar, mas precisa ir lá, precisa sair das quatro paredes e ir lá. Você sabe que tem pessoas precisando, vai lá fazer uma visita, levar um pacote de arroz, fala, olha, eu trouxe aqui porque Deus tocou no meu coração, Jesus te ama. Sabe aquele evangelho, Jesus te ama, só isso? Não está escrito isso na Bíblia. Eu vim aqui orar por você porque Deus me constrangeu, Ele me tirou do meu lugar de sequidão, Ele tirou do meu lugar de morte, porque Ele quer salvar vidas. Queridos, eu fiquei horrorizada comigo mesma. Porque eu passei 2 meses indo na escola para fazer o nosso trabalho ali, de aconselhamento, de terapia. 2 meses fazendo o trabalho ali. Um desespero no meio daqueles adolescentes, dos professores, um horror.
Nós fizemos 2 tipos D com todos, mas quem foi salvo? Ninguém. Sabe por quê? Estava seca, sem unção. Não tinha unção. Eles estão desesperados. Estão desesperados. Quem vai se importar? Se um dia você já teve essa unção, se um dia você já chorou na presença de Deus, vai buscar. Senhor, eu quero ter compaixão. E eu não quero ter compaixão só uma semana, eu quero ter uma vida de compaixão. Eu quero que aqueles meus queridos vão para o céu. Eu quero me importar. Você tem um filho, você tem uma filha, você tem um irmão, e você nem liga. Você, Deus, eu quero me importar. Teve pessoas que se importavam antes, que choravam antes, mas parou, passou. Acabou. Antes, eu tinha que usar vitrola, disco, projetores, revistas cristãs, filmes, usava oração, testemunho, livros. Agora, queridos, está uma facilidade que você não imagina. Todo mundo aqui tem o WhatsApp. Eu creio que o WhatsApp é uma ferramenta que você pode usar. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu vou orar, Deus me ajuda a não ter vergonha, porque enquanto eu tenho vergonha, meus vizinhos, gente, eu moro numa rua lá que todo mundo tem 80 anos. O que uma pessoa com 80 anos espera? Vai viver mais 30? Não vai. Eu tenho que ter coragem de chegar neles e falar. Alguns vão para a igreja, mas é evidente que não são salvos. Hoje eu vi uma vizinhazinha lá, bem do lado, falando assim, tem 80 anos já. No funk. Estava no funk. Nunca falei para ela. Nunca falei para os meus vizinhos. Aqui em cima eu era diferente. Todo mundo ouviu. Falei para todo mundo, mas eu morri. E esqueci de deitar. Sabe, eu lembro que uma vez eu falei para o seu Tércio. Falei, seu Tércio, quantos anos o senhor tem? 75. Quanto tempo o senhor acha mais que o senhor tem na vida? Ah, não fala, pelo amor de Deus, não vem falar que eu vou morrer, não. Eu falei, o senhor vai morrer mais cedo que eu espero. O senhor vai morrer antes de mim. E para onde o senhor vai? Ele falou, não solta a minha mão, eu quero ir para o céu. Eu falei, não, é a mão de Jesus. Mas e agora? Quero que você use o WhatsApp. A Brenda mandou uma mensagem de 4 minutos, fabulosa mensagem. Faça mensagens, grava, pega o seu gravador do celular, grave uma mensagenzinha de 2 minutinhos. Leia um versículo. Pega a gravação da igreja. Nós postamos várias gravações. Pega a gravação da igreja. Aqueles vídeos curtos, shorts, envia, começa a disparar, faz uma lista de transmissão, fala, Deus me ajuda, eu preciso me importar, porque eu nem ligo. Pega no Instagram, faz do seu Instagram uma utilidade. Utilidade. Envia, posta. Eu turbinei o flyer do curso que nós fizemos ontem. Normalmente, a postagem do Bruno estava em 700 visualizações. Da Camila estava em 600 visualizações. Turbinei o flyer do curso de ontem, deu 8.500 visualizações, se eu não me engano. Pega um post, uma mensagem curta da igreja, turbina. O que é turbinar? Olha, vou aprender, pastora Ana, me ensina o que é esse negócio. Sabe quanto nós pagamos por dia para turbinar? Eu tenho como pagar R$6 por dia. Turbina 3 dias. Se 800 pessoas ouvirem aquela mensagem, você pregou o evangelho para 800 pessoas. Se eles vão aceitar Jesus ou não, é outra coisa, mas você fez. Turbina por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Na outra semana, fala, eu vou turbinar de novo, porque eu quero evangelizar. Usa as ferramentas. Mas vamos fazer alguma coisa e vamos começar a clamar. Vai buscar a Deus. O problema de buscar a Deus é falar, eu não sei o que eu faço naquele período que eu fico ali. Põe ali, senta ali, põe livro, põe Bíblia, põe uma música,
Conversa com Deus. Você pode até dar um cochilo. Se para você é difícil de manhã fazer isso, na hora do almoço, depois, antes de ficar sentado lá, fazendo fofoca com os outros, ou vai dormir, vai dar uma caminhada e conversa com Deus. Mas eu preciso acordar. Eu preciso despertar do meu sono de morte. Porque nós morremos. E o Senhor está nos convocando. Eu estou desafiando você que tem essa lista de transmissão. Eu estou desafiando você que as pessoas te procuram. A você fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque um dia eles vão falar, eu estava assim, eu fui até você e você não me falou nada. Eles vão falar diante do trono. Eles podem se perder sim. Eles vão ao abismo sim, mas eles vão falar, você não me falou e eu estava lá. Ou pessoas que podiam receber uma oração sua e você não orou por mim. Eu quero desafiar a mim, chacoalhar a mim para começar. Tenho ficado numa agonia tremenda por causa da minha sequidão. Tenho ficado numa agonia tremenda porque aquilo que antes me fazia rolar no chão na minha casa, agora nem ligo. Seu ministério de barbearia, teu ministério na loja, teu ministério lá onde você está, teu ministério na internet, que seja uma vez por semana que você poste, mas você posta, primeiro ora, primeiro pede, Deus, me usa, porque se você não for lá pedir para Deus te devolver a unção, vai ser palavra morta. Quero pedir para o Bruno vir aqui para cima. E, de verdade, faz muito tempo que a nossa igreja não chora na presença de Deus. Muito tempo que a gente não sente nada. Nada. Nós vamos para o céu? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas nós cumprimos nosso propósito aqui na Terra. Eu queria tanto trazer uma foto, eu procurei aquela foto. O Pablo tinha 9 anos, nós apresentamos uma peça na igreja chamada Mãos Vazias. Tão linda aquela foto. E é assim, o anjo estava assim e as pessoas vinham se apresentar para o anjo. E ele falava, mostra as suas mãos. Aí o Pablo veio e está com as mãozinhas estendidas, assim, de joelho, 9 aninhos, assim. Falou, Senhor, trago as almas que tu me deste, que eu trabalhei por elas, chorei e tal. Está ali. O nado foi aquela pessoa que chegou diante do anjo e falou, Senhor, eu estou com as minhas mãos vazias, eu não fiz nada, só me importei comigo. No dia que nós fomos fazer o ensaio, eu fui falar para ele como era para fazer, eu fui encenar como era. Gente, eu sei como é esse negócio de artista. Porque eu entrei tanto no personagem que depois eu entrei num pranto que eu não conseguia voltar. Foi difícil voltar. Quando você for se apresentar diante do Senhor, você vai lá de mãos vazias. Você vai chegar lá de mãos vazias. Pode ser que você pregue para multidões e nunca ninguém se converta. Mas o Senhor sabe que você estava buscando a unção. Eu quero a unção. Meu Deus, quando eu for falar para as pessoas, fala através de mim, salva pessoas através de mim, cura pessoas através de mim, toca nas pessoas através de mim. Eu não quero mais ser essa pessoa que só me importa comigo mesmo. Eu só me importo com até onde eu vou chegar, quanto sucesso eu vou ter. Se tá tudo... Eu não quero mais, meu Deus. Eu quero viver de novo. Eu quero viver de novo. O Senhor diz assim, se você abrir o teu coração, eu falarei através de você novamente, de um modo que você nunca imaginou. E por você ser um cristão, você deve fazer tudo quanto estiver nas tuas mãos para alcançar as almas perdidas por todos os meios. E se hoje você está daquele jeito assim, não falou comigo, ou você está como aquela mulher que ficou com muita raiva da missionária porque ela foi trazer uma palavra dessa. Você está numa situação perigosa de morte e de sequidão. As pessoas têm passado por você, gente para cometer suicídio, gente para morrer que não era para morrer, gente para ser salvo, gente para se perder. E o que você tem esse livro chamado Impacto. Quem quiser ler,
Quem lê esse livro e não fica em agonia, é porque o negócio tá feio mesmo. Tá feio mesmo. Olha uma coisa que eu nunca li sem chorar. E de repente eu li isso aqui de novo e não senti nada. Não senti nada. Eu vou ler e vou encerrar. Eu vou ver se você sente alguma coisa. Quando eu lia isso, me travava a garganta assim. Algumas vezes eu tentei ler na igreja, mas eu ficava travada, que eu não conseguia mais falar. E ali, esses dias, eu falei, meu Deus, eu morri. Eu morri. Vou ler. O Dr. Alexander Duff foi um notável veterano das missões na Índia. Já bastante velho, regressou à Escócia, sua terra natal, para lá morrer. Na reunião da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, ele dirigiu uma sessão em que apelou viva e poderosamente às jovens para que dedicassem suas vidas à obra missionária na Índia. Mas ninguém respondia ao apelo. Dominado e eletrizado pelo apelo que fazia, o velho missionário desmaiou e caiu e foi retirado do púlpito. Um médico o atendia e examinava o coração quando repentinamente o veterano abriu os olhos e perguntou: onde estou? Onde estou? O médico respondeu: fique calmo, seu coração está muito fraco. O velho lutador logo o interrompeu dizendo: mas eu preciso terminar o meu apelo. Leve-me ao púlpito, leve-me ao púlpito. Eu não tinha encerrado o meu apelo. E o médico tornou a dizer: acalme-se, o senhor está muito fraco para voltar ao púlpito. Mas o idoso missionário não queria deixar de falar. Reunindo suas combalidas forças, pôs-se de pé e, amparado de um lado pelo médico e de outro pelo presidente da Assembleia, o lutador de cabelos brancos foi levado ao púlpito. O auditório em peso pôs-se em pé, admirado e homenageando a coragem dele. E então ele encerrou o seu apelo dizendo: quando a rainha Vitória convidou voluntários para a Índia, jovens a centenas se apresentaram. Mas quando o rei Jesus chama, ninguém vai. Fez uma breve pausa e prosseguiu: será que a Escócia já não tem mais filhos para dar à Índia? Esperou um bocado e nada de resposta. Houve um silêncio mais que profundo. Daí o velho soldado de Jesus avançou e, sentindo o pesado fardo de milhões de pessoas ainda não alcançadas na Índia pelo Evangelho, concluiu: muito bem. Se a Escócia já não tem jovens para enviar à Índia, eu, muito embora cansado e decrépito, voltarei para lá, e mesmo que já não tenha forças para pregar, descerei e me deitarei às margens do rio Ganges, e ali esperarei a morte, para que os povos da Índia saibam que pelo menos um dos filhos da Escócia ainda se interessa bastante por suas almas, a ponto de dar sua vida por eles. Quando o veterano lutador se voltou para deixar o púlpito, o silêncio por fim foi quebrado, e muitos jovens correndo ao encontro dele, dizendo-lhe a uma voz: eu vou, eu vou, eu vou. E depois do falecimento do Dr. Duff, muitos daqueles jovens foram para a Índia, dedicando suas vidas à obra missionária como resultado da compreensão e visão de um antigo soldado do Evangelho. E que se pode dizer a seu respeito, amado leitor: irá você também ao campo missionário? Deus lhe falou ao coração? Tem já ouvido o clamor desses milhões que ainda estão sem o Evangelho? O Senhor da Seara já lhe revelou a necessidade desses povos? E você já respondeu dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ser um acionista desse movimento que está tão chegado ao coração de Deus, ganhando não salvo para Cristo. Nem todos podem deixar a pátria, a casa, mas onde estão, onde vivem, podem obter a coroa do ganhador de almas. A tarefa suprema de cada cristão verdadeiro é a evangelização do mundo. Talvez você não é chamado a missões, mas você é chamado à tarefa. O Senhor está chamando para chorar com eles, pelos não salvos, por essas pessoas que estão cometendo suicídio, por essas pessoas que estão adoecidas,
Talvez você até fale alguma coisa, mas não tem unção, então eles não são salvos. Quero te desafiar aí diante do Senhor e começar a falar: eu preciso dessa unção. Se um dia você teve, fala: eu quero ela de volta. Eu quero ter compaixão. Se você nunca teve, você vai falar: eu quero essa unção, meu Deus. Eu não quero ficar vendo o Hernani fazer os milagres. Eu não quero ficar vendo os outros, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser essa pessoa. Quero te convidar a ficar de pé, eu vou orar por você. Talvez você seja uma pessoa que morreu e não sabia que morreu. Mas você quer dizer: Senhor Jesus, hoje eu quero voltar à vida. Hoje eu quero voltar à vida. E eu quero a unção de novo. Aqui, que eu saiba, todos um dia já conheceram Jesus. Talvez você seja uma pessoa que não liga, não está nem aí. Fala: Senhor, me sacode, me chacoalha. Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. Convido você a orar. Se você quiser ajoelhar onde você estiver, mas eu quero te convidar, te desafiar. Sabe, eu não quero que a gente entre em desafios e mais desafios e você fique daquela forma dizendo: eu não estou sentindo nada. Eu não sinto nada. Porque se essa é a sua situação, meu querido, você morreu. É um ramo seco. Mas o Senhor está te desafiando. Ele quer te usar, Ele quer te usar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Agradecer cada pessoa, Pai, que está aqui nessa noite. Cada pessoa que ouviu. Agradecer pela misericórdia do Senhor comigo. Comigo, Pai. Que um dia eu já fui tão diferente. Mas o Senhor teve tanta paciência comigo. O Senhor teve tanta paciência com essa igreja. O Senhor teve tanta paciência com cada um de nós. Obrigada por essa paciência. Obrigada por essa misericórdia, Pai. Quem faz a obra é o Senhor. Chacoalha essa igreja. Sacode esse povo. Sacode essas pessoas. Sacode quem vai ouvir essa palavra. Sacode, Pai. Tira-nos desta morte, desta sequidão de estio. Tem pessoas procurando pelas pessoas aqui. Tem pessoas que têm se aproximado. E a gente não tem se importado. Recebe o louvor, a glória, a honra, porque, Senhor, nada é meu, nada é por minha causa, não é a minha glória, é a tua glória. E se estamos aqui ainda, se estamos de pé ainda, é por causa do Senhor, é pela tua glória. Que mesmo quem vai tocar, vai cantar, ouça a voz do teu Espírito nessa noite, no nome de Jesus. Se você quiser ajoelhar, as luzes estão apagadas, cada um tá, eu acho que cada um tem que se importar consigo mesmo, porque é a morte de cada um, é a morte de cada um. Sabe, se você não liga para os filhos, se eles vão para céu ou inferno, para irmão, para pai, para amigos, se eles vão para céu ou inferno, você parou de ligar. Você está em maus lençóis, nós precisamos de socorro. Vamos adorar o Senhor, ore. Permaneci no teu olhar, me consumir. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci no teu olhar, me consumir.